Fala galera, Felipe Sarcinelli aqui de volta. Esse não é um vídeo que vai pedir a cabeça do Felipe Luiz, não é um vídeo que vai falar volta Jorge Jesus. Então fique em paz, deixa seu like, compartilha, se inscreve, verifica aí se você já é inscrito. O Flamengo do Felipe Luiz, ele parece que chegou num momento em que ele precisa decidir, tomar decisões. E eu não sei se ele está tendo coragem para tomar essas decisões. O Michael não tem mais por que entrar em campo com a camisa do Flamengo. Eu já falei isso no outro vídeo. Tá aqui no canal, dá uma olhada lá no que eu acho a respeito do Michael. Mas não é só o Michael. Você contratou o Danilo para ser reserva? Você fez questão de contratar o Juninho para ele ser a última opção para o ataque do Flamengo? Você não dá minutos para o cara. Na minha visão, você nem coloca ele na posição que ele provavelmente vai render mais, que é jogando na ponta esquerda. Pelos vídeos que eu vi, ele é o tipo de jogador que entra na área com um drible, finaliza, velocidade, e aí você coloca ele para jogar de costas, encaixotado no meio dos zagueiros. Claramente ele não vai render assim, não rendeu até agora em várias oportunidades. Você insiste em colocar o Gerson numa posição em que ele não rende. Para mim, na minha opinião, ele joga como um meia aberto pela direita. Ele não joga como ponta. Tem muita gente que acha que ele joga como ponta direita. Eu não acho. Só que tanto quanto como ponta, quanto como meia, ele está sendo inoperante. Ah, mas ele deu assistência pro gol do Arrascaeta. Porra, finalmente. Finalmente ele conseguiu dar uma assistência. Ontem você teve o Wanderson anulando o Wesley e você não tinha um jogador para dar a profundidade ali, para incomodar naquela posição, porque o Gerson não dá a profundidade e nem abre o corredor para o Wesley passar. E aí você mata a sua principal válvula de escape hoje, que é a saída rápida com o Wesley, porque o adversário colocou um cara ali. Até que demorou para alguém fazer isso, colocar alguém para ocupar aquele espaço e inibir as subidas do Wesley. E aí você não tem um jogador que consiga fazer o jogo por ali. Por quê? Porque o Gerson prende muito a bola, porque o Gerson não dá dinâmica para o jogo, porque o Gerson não consegue dar profundidade para o time. E aí você tem um cara que praticamente não tem função. O Pedro ele vai voltar a fazer gols, como já fez, mas o Pedro não vai te dar uma dinâmica necessária para você jogar com um jogador igual o Gerson. Para você ter o Pedro ali, você vai ter que jogar com ponta. Você vai ter que carregar a bola para o fundo para poder cruzar. O Pedro, ele não faz o pivô, ele não segura a bola, ele não trabalha, não participa tanto da construção. Óbvio que em algum momento ele vai ter que participar, mas ele não é um tipo de atacante como é o Tiquinho Soares, por exemplo, e eu não estou aqui comparando qualidade, falando qual que é melhor, qual que é pior, mas o Pedro não é um jogador desse estilo, um jogador que segura a bola, que dá espaço, abre espaço pro meia chegar. O Pedro não é esse jogador. O Pedro é o jogador que vai receber a bola e vai chutar. Vai receber a bola, vai conseguir driblar um zagueiro e vai chutar. Ele é o finalizador das jogadas. Então, para você jogar com o Pedro, ou o Gerson passa a ser um jogador incisivo que entra na área para poder finalizar, ou então você vai ter que jogar com um ponta. Porque você perde essa referência de jogada com o Pedro ali. O Bruno Henrique sai muito mais pro jogo, participa muito mais do jogo do que o Gerson, na minha opinião. Do que o Pedro, desculpa.
quando ele está jogando ali centralizado. Porque ele se movimenta mais, porque ele recebe mais a bola, porque ele retém mais a bola. E tem mais velocidade, mesmo não tendo a velocidade de antes. E isso para mim também já está claro. Eu acho que o Bruno Henrique entrar como ponta, igual foi ontem, não existe mais. Não tem mais porquê, porque o Bruno Henrique não tem a velocidade que ele tinha. Então, ou ele se dedica a ser um cara que vai fazer gol, que vai jogar centralizado, que vai procurar o espaço para fazer um gol de cabeça, um gol numa finalização de primeira, porque é o que ele consegue entregar hoje, ou ele vai para o final da fila. Para o final não, né? Porque tem o Michael, então ele ainda assim merece entrar antes do Michael. O Michael, pelo amor de Deus, insistir tanto no Michael sem ter um retorno, sem ter o mínimo, que é, pô, um jogador dedicado taticamente, esforçado. Você não tem, você tem um cara que pega a bola, erra, pega a bola, erra, pega a bola, erra, marca muito mal, pouco se nota o Michael na marcação, talvez pelo tamanho, questão de força física, mas você não nota o Michael roubando uma bola, nada. O Michael entra em campo, erra, e aí no jogo seguinte, Felipe Luiz coloca o Michael em campo, ele erra, e vira um ciclo, e o Felipe Luiz está se abraçando nisso sem necessidade. Ele está gerando uma pressão para ele que não tem necessidade. Não faz sentido isso. O Léo Pereira ser titular e o Danilo não. Pelo amor de Deus. Você contratou o Danilo para ser seu reserva. Você contratou o Danilo para jogar na Copa do Brasil, que claramente não é a prioridade. Já foi mais do que dito isso. Então o Danilo é esse cara que vai ser o cara da Copa do Brasil. Foi para isso que você contratou o cara? Que eu duvido que ele seja um cara barato. E aí você precisa, às vezes, dar um gás, um fôlego no meio de campo. Você não tem ninguém. E aí você negociou o Alcaraz, que era o único cara que poderia, ganhando confiança, dar esse fôlego para o segundo tempo no meio de campo. E aí você fica com De La Cruz errando. E aí você não tem um cara para botar. O Arrascaeta perde o fôlego, o gás, e aí você não confia em colocar o Matheus Gonçalves, que seria um cara de meio de campo, um cara, teoricamente, para ajudar na armação do time. Você não confia nesse cara para entrar. Luiz Araújo, que até outro dia jogava o tempo todo, agora já não tem mais tanta oportunidade, caiu no conceito do treinador, ele já não faz mais parte não se encaixa mais no estilo de jogo do treinador. O Felipe Luiz ainda faz um bom trabalho, ainda mostra ser um técnico de muito potencial, mas assim como nos últimos anos a gente teve técnicos que vieram, entre aspas, da base, Andrade, Jaime, Zé Ricardo, o Barbieri, em algum momento eles precisam virar a chave, entregar o algo a mais para se firmar. Nenhum desses quatro conseguiu. Andrade e Jaime conseguiram títulos importantes, beleza, mas não conseguiram dar continuidade porque não conseguiram trazer para o campo, para o jogo, o que era necessário. Assim como o Zé Ricardo, que não sustentou, teve aquele bom momento ali em 2016, disputou o título em algum momento, mas não sustentou. Barbieri é a mesma coisa. Então o Felipe Luiz, ele está nesse momento que ele vai precisar tomar decisões, e aí foi o que ele falou lá atrás, decisões que vão desagradar os jogadores, mas ele vai precisar tomar essas decisões. O Michael não tem mais por que jogar no Flamengo. Ele tem que ser negociado. Ele é caro, ele não rende. Ah, mas ele pode estar com o psicológico abalado. Amigo, procura o psicológico, se cuida. Saúde mental é importantíssimo, mas fora do Flamengo. Agora surgiu a notícia do João Félix.
para mim isso é só para tirar um pouco do foco dessa derrota. Nos últimos 10 jogos, 11 jogos, né? Contando o jogo da Copa do Brasil agora. Mas nos últimos 10 jogos, Brasileiro e Libertadores, são 2 derrotas e 3 empates. A gente não tá mais no Carioca. A gente está enfrentando adversários que vão dificultar e muito a nossa vida dentro de campo. O trabalho dentro de campo. Não vai ser todo dia que a gente vai pegar um Corinthians completamente bagunçado, sem técnico, meter 3-0 e achar que um Juventude. Não vai ser todo dia. Vai ter dia que você vai pegar um Vasco que vai te dar trabalho, que vai meter bola na tua trave, que vai ter contra-ataque no segundo tempo para poder matar o jogo. Um Cruzeiro que vai te machucar, que vai te pressionar, que vai te trazer desconforto e que vai te ganhar. Ou um Central Córdoba que você duvida, acha que não é isso tudo, mas no final das contas vai lá e te machuca e você não consegue se recuperar. Você tem agora Bahia, Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Você tem Central Córdoba fora de casa e a LDU, que não vai ser um jogo fácil. Eles vão vir aqui para fazer cera, para catimbar, para tentar arrancar um ponto da gente. Porque eles vão ter jogado com o Táchira já. Então, talvez eles já tenham vencido o Táchira quando vierem jogar aqui no Maracanã. E a gente vai ter que ter o resultado positivo contra o Córdoba. Porque senão... Caiu lá o bagulho. Porque senão... vai ser jogo de vida ou morte. Então, assim, ontem o time... É um time que pressiona, é um time que mantém a posse, é um time que chuta... Chutou menos até do que das outras vezes, mas... É um time que tem jogo que parece que não vira. E aí, quando o técnico olha para o banco, as peças que ele escolhe geralmente não ajudam a virar o jogo. Eu não estou falando virar de placar, mas virar de energia, virar de... Tem Matheus Gonçalves, o Wallace Ian, tem esse Joshua agora. O Juninho, se você escalar ele na posição certa, talvez ele consiga render. O Alan, que eu odiei durante muito tempo, mas que esse ano tem feito alguns jogos razoáveis, talvez mereça entrar mais na do De La Cruz, ou recuar o Gerson, botar o Gerson na do De La Cruz para fazer essa saída de bola de frente, podendo entregar um passe de qualidade. Eu acho que o trabalho é bom, mas tem tudo para ser excelente, se o técnico fizer por onde. Então é isso, esse foi meu praticamente um desabafo. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você tem achado do trabalho. Dá sua nota para o Felipe Luiz. Eu acho que agora minha nota para ele é um 6,5. As vitórias podem estar vindo, você está em segundo lugar agora no campeonato, não é nada assustador, tem 2 confrontos diretos com o Palmeiras e tal, eu entendo, para classificar na Libertadores não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas pode virar. Então hoje minha nota para ele é 6,5. Dá para chegar a 9 se ele começar a colocar o time certo em campo e fazer as substituições corretas, porque aí os resultados vão vir e aí a paz vai vir, a paz vai continuar, vai voltar e ele vai seguir o trabalho que eu acho que é bom, mas precisa dessa virada de chave, precisa desse estalo dele entender que agora é a hora. Se ele quer continuar, se ele quer se firmar, agora é a hora dele mostrar, dele ter pulso, dele tomar as decisões corretas. Vou ficando por aqui. Não esquece, se inscreve, deixa o like, compartilha.
vai ajudar, quem sabe em breve aí chega a 200 inscritos aqui no canal. Valeu? Saudações rubro-negras.